Me chamo Leandro Oliveira da Silva, fui bolsista de iniciação científica do CNPq, com um trabalho intitulado Análise e Comparação de Plataformas de Desenvolvimento de Agentes Inteligentes de Conversação. Esse trabalho teve orientação do professor Dr. Raimundo Santos Moura, vinculado ao Departamento de Computação da Universidade Federal do Piauí. Os agentes inteligentes de conversação, ou chatbots, como são conhecidos popularmente, têm atraído a atenção de grandes empresas de vários ramos, empresas de TI também, empresas de varejo e etc., que veem neles o futuro das aplicações web. Chatbot é uma aplicação que usa estruturas de mensagens instantâneas com o objetivo de fornecer serviços de conversação para usuários. Então, é basicamente um serviço de conversação, onde o usuário conversa com um robô como se fosse uma pessoa normal. A motivação para esse trabalho é reduzir os custos em SaaS, que são os serviços de atendimento ao consumidor, e resolver limitações de agentes conversacionais disponíveis no mercado. Objetivos do trabalho: fazer comparações entre plataformas para a criação de chatbots, identificar requisitos básicos, limitações e verificar a eficácia das respostas geradas pelos agentes inteligentes. Plataformas utilizadas: IBM Watson, Dialogflow e Chatfuel. Metodologia: realizar comparações entre plataformas para a criação de chatbots, identificar requisitos básicos, funcionalidades e limitações, e também analisar como o sistema interpreta e responde às mensagens do usuário. Se essas mensagens enviadas pelos usuários elas são interpretadas corretamente, se a resposta vem de acordo com o contexto e etc. Experimentação. Para a experimentação foram criados chatbots em cada uma das plataformas mencionadas. Então, cada uma dessas plataformas ela oferece um serviço de criação gratuito de protótipos. Então, foram criados 3 protótipos nessas plataformas para fazer as comparações. As perguntas foram feitas no contexto de restaurante, o usuário sendo o cliente e o chatbot o atendente. Então, o usuário, no caso o cliente, entrava em contato fazendo um pedido para esse estabelecimento, por exemplo, identificando endereço, pedido e etc. E o chatbot teria que, no caso, responder o cliente como se fosse um atendente mesmo. E a escolha das plataformas se deu pelo grande número de usuários e popularidade entre as empresas. Então, hoje em dia, nós temos N plataformas que realizam esse tipo de serviço, e essas 3 escolhidas para objeto de estudo foram escolhidas pelo grande número de usuários e pela popularidade entre empresas. A partir desses experimentos, nós obtivemos resultados. No caso do IBM Watson, a entrada e a saída dos dados, ela identifica valores para gerar respostas baseadas em uma pontuação. O tratamento das mensagens é feito através de técnicas de processamento de linguagem natural. E uma desvantagem é que não utiliza bancos de dados relacionais. O Dialogflow, para entrada e saída, ele faz uma combinação utilizando intentes e entidades. Para o tratamento das mensagens, são utilizadas técnicas de aprendizagem de máquina e técnicas de processamento de linguagem natural, e desvantagens que não apresentam interface interativa e não têm suporte para dispositivos portáteis. Então, empresas ou clientes que já têm interesse em serviços portáteis, essa plataforma já não é tão eficaz nesse tipo de caso. E o Chatfuel, no caso, entrada e saída de dados, ele faz uma combinação da entrada com a saída, baseada em regras. Então não tem nenhuma técnica de inteligência artificial ou algo do tipo, são apenas códigos baseados em regras. E a desvantagem é que os fluxos de conversas são inflexíveis. A partir dessas comparações feitas entre essas plataformas, levantado requisitos e funcionalidades de cada uma delas, nós chegamos à conclusão de que deve ser analisado, no caso o cliente ou a empresa deve analisar a plataforma, analisar também o tipo de serviço que quer e as funcionalidades que a empresa vai precisar para poder identificar qual o serviço mais eficiente ou qual o melhor chatbot. E outra observação também é que é muito provável que seja preciso contratar uma versão paga, no caso para uma conversação mais ágil, rápida e que supra todas as necessidades. Todas as plataformas oferecem serviços gratuitos, porém todas elas com limitações. Então, para um serviço mais eficiente, provavelmente vai ser necessária a contratação de uma versão paga.